Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler alguns textos. Eu vou pedir para o pessoal da projeção colocar aí para nós. Números capítulo 30, versículo 2. Números 30, verso 2. Esse texto vai falar sobre o voto que nós podemos fazer ao Senhor. E ele diz o seguinte: quando uma pessoa, quando um homem, ou na outra versão diz, quando a Deus fizeres um voto, quando fizeres algum voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo. Números 30, verso 2. Quando alguém fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, não quebre a sua palavra. Olha aí, quando um homem fizer um voto ao Senhor, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, verso de número 21. Só a primeira parte do verso 21, todos, vamos lá comigo? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Todo mundo, bem forte. Quando fizeres algum voto ao Senhor. Mais uma vez, quando não tardarás em cumpri-lo. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer do voto mais sublime que alguém pode fazer para Deus. Ele diz assim, vamos ler do 1 ao 2, todos juntos. Dá para pôr a letra maior não, querida? Dá não. Ela está desesperada lá, pastor Joaquim. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo santo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, vamos? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Deus, que o Senhor complete a alegria dos nossos corações aqui nesta noite. Seja uma noite, Senhor, transformadora, para a glória do Senhor. Cada vida aqui neste culto seja agora abençoada pelo Senhor. Já tem sido pelos louvores, já tem sido pelo privilégio de estar aqui na tua casa, já tem sido pela oportunidade de cultuar o Senhor. Aqui, ó Deus, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu queria fazer um pedido para alguém de vocês aqui. Quem aqui é caminhoneiro? Tem algum caminhoneiro aqui? Quem é está lá atrás, o caminhoneiro? Ah, tá, o Roberto. Lá na galeria tem algum caminhoneiro? Quem aqui viaja sempre para o lado... Olha aí. Ô, meu irmão. Quem aqui viaja sempre para o lado aqui do Vale do Jequitinhonha? Tem alguém aqui que tem caminhão, às vezes vai para o lado do Vale do Jequitinhonha? Tem alguém? Você, jovem, que bênção, vai, caminhão, o que é? Carro pequeno? Caminhonete? Moço de Deus, então é com você mesmo. Nós estamos precisando mandar uma cadeira motorizada para uma irmã da nossa igreja, ela mora em Almenara. E esta irmã... A cadeira, há uns 2 anos atrás, a cadeira dela queimou, nós pedimos para mandar aqui, nós mandamos reparar todo o circuito dela, mas agora a cadeira queimou de novo. E ela é uma menina intercessora, trabalhadeira na igreja,
e ela não está podendo vir ao culto já desde o mês de novembro. O pastor me falou isso semana passada. Eu falei, pastor, nós temos uma cadeira que o Claudinei conseguiu uma doação para a igreja. Mandamos arrumar, viu, Claudinei? Estava com o circuito de tudo estragado, queimado, mas arrumamos. A cadeira está arrumadinha, zerinha. E trocamos as baterias dela. Se você tiver a oportunidade de abençoar, pode passar pela BR, o pessoal vem lá de Almenara e encontra vocês na estrada. O importante é levar para eles, para essa menina. Depois do culto, me procura aí. Amém, irmãos? Vale a pena dar um anúncio assim, né? Porque a gente consegue achar a pessoa. Glória a Deus. Esses textos que nós lemos vão enfatizar para nós que acerca de votos. Eu li um livro intitulado 5 votos para obter poder espiritual. Esse autor era A.W. Tozer, um homem que ensinou no século passado sobre 5 votos, e que se nós fizermos eles, e que se nós cumprirmos eles, nós vamos provar, nós vamos experimentar o melhor de Deus, não somente durante um ano, mas durante toda a nossa trajetória nesse mundo. Então, esses votos que esse homem nos apresentou, eles vão nos levar a tirar de nós toda aquela questão emotiva, porque o maior voto cristão não é o ocasional, é aquele que é diário. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha aí que coisa boa. Esse é o voto diário. Você podia levantar a mão comigo e repetir após mim, dizendo: sacrifício vivo. Ficou fraco, gente, hein? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós, como corpo de Deus aqui, como povo de Deus aqui nessa terra, nós somos chamados a assumir os votos bíblicos. Esses votos não são baseados na emoção, mas eles são baseados no compromisso espiritual. E eles são 5 votos que o A.W. Tozer apresentou. Tratar seriamente com o pecado. Deus nos chama a santidade. O pecado rompe a comunhão, endurece a consciência e enfraquece a vida espiritual. Vamos fazer uma aliança neste ano de 2026. Tudo aquilo que for para nos separar de Deus, tudo aquilo que for para entristecer o coração de Deus, nós vamos eliminar da nossa agenda. Porque o pecado, ele faz isso, ele nos isola de Deus, ele nos separa de Deus. As nossas vaidades pessoais, os nossos desejos e encantos carnais nos distanciam de Deus. O pecado tolerado hoje torna-se o cativeiro de amanhã. A palavra de Deus vai ensinar que se nós confessamos e se nós abandonamos o pecado, nós encontramos perdão e restauração. Então, meus queridos, santidade não é opção. Santidade é chamado. Se puder, segura na mão de quem está do seu lado e diga para essa pessoa assim: olha, santidade não é opção, santidade é chamado. Então, olha, não tolere o pecado na sua vida, e não tolere também o pecado ao seu redor. Você não precisa bater em ninguém. Você não precisa dar tapa em ninguém. Aliás, se fizer isso, já pode estar começando a pecar. Você só precisa dizer: Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero esse negócio para mim. Eu cresci numa família em que, com todo respeito,
Meus irmãos hoje são todos uma bênção, mas no passado eles eram os camaradas pervertidos, e eles queriam que eu seguisse o caminho deles. Eu fiz uma aliança com Deus, aos 12 anos eu disse: Senhor, se for para eu não andar com o Senhor, eu prefiro que o Senhor me arranque desse mundo. E eles riram de mim, zombaram de mim, amigos zombavam de mim, colegas levavam moças: olha, uma menina para você ir para o motel. Eu já com os meus 16 para 17 anos, eu já dirigia uma empresa, e aparecia um monte de situações desse nível, e eu dizia: não fiz uma aliança com o Eterno, eu não fiz aliança com ninguém aqui ao meu lado. E para a honra e glória de Jesus, eu estou com 67 anos hoje, eu posso testemunhar de que o Senhor que me colocou neste mundo e que aceitou o pacto que fiz com Ele, Ele tem me honrado todos os dias e tem sido glorificado o seu nome na minha vida. Eu estou aqui para dizer a você que se você fizer aliança com Deus, como José fez, você vai passar por um processo de luta, de dor, de dificuldade, mas no final Deus vai ser glorificado na sua vida. Então, olha, trate seriamente com o pecado em sua vida, se possível na sua família, porque nesse mundo digital que nós estamos vivendo, nós estamos conectados com multidões simultaneamente, mas fisicamente, presencialmente, nós estamos extremamente distantes. O marido, ele está conectado com o mundo inteiro, mas com ninguém ao mesmo tempo. A mulher está conectada com todos os surtos, com todas as brincadeiras, com todos os bem-humorados, mas desconectado plenamente com todos aqueles que estão perto dela. Então esse texto vai nos ensinar de que quando nós fizermos um voto, nós temos que lutar para cumpri-lo. Então trate seriamente com o pecado. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Um palavrão que sai da sua boca, uma mentira que você fala. Fala para a pessoa que eu não estou aqui, mas estava lá. Fala para o filho: olha, está batendo na porta ali, está pedindo alguma coisa, diz que não tem, mas a despensa está abarrotada de coisa. Meus irmãos, nós não vamos levar um grão do feijão e do arroz que nós plantarmos e tivermos até na despensa da nossa casa. Vamos parar com esse negócio. Então, isso tudo é mentira. A mentira, ela está o tempo todo presente, porque nós somos frutos de uma queda. Nós somos resultado de um engano lá no Jardim do Éden. Então vamos tomar cuidado. Em segundo lugar, eu mandei para você, querido, uns slides, por favor, pode ir colocando passo a passo. Segundo lugar, nunca seja dono de coisa alguma. Se você quiser dividir tela a tela para cada voto, nunca seja dono de coisa alguma. Nunca seja dono. Desenvolva um coração e caráter de mordomo. Nunca seja dono de coisa alguma. Quem é dono de tudo é o Senhor. O nosso Deus não tem começo nem fim. Ele é o Senhor de toda a eternidade, de tudo que já criou, que está criado. Ele fez do nada tudo existir. A gente não dá importância ao caráter de Deus. Por isso que nós somos crentes mesquinhos, crentes evasivos, crentes vazios, porque nós não damos importância ao caráter de Deus. A Bíblia afirma que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É o Salmo 24, verso 1. Eu queria te convidar para dar um grito comigo bem forte desse Salmo 24. Vocês estão dispostos a falar comigo, Salmo 24, verso 1?
Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Vamos lá? Vamos fazer diferente. Fica em pé todo mundo. Nós estamos falando de que tudo que está aí do seu lado é do Senhor. A sua vida não é sua. Não é do seu pai, da sua mãe, ela é do Senhor. Então levanta a sua mão aí bem forte comigo. Vamos lá, todos juntos. Do Senhor. Ficou fraco, podemos ser mais fortes. Vamos lá nos soldados, nos guerreiros, vamos lá. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, começa a aplaudir a Jesus pela vida dela. Ela foi criada por Deus, ela é imagem e semelhança de Deus, né, pessoa? Glória a Deus, pode se assentar. Então para desse negócio. O dinheiro é meu. Podia falar assim, o dinheiro é nosso, para a glória de Deus. Para com esse negócio, o filho é meu. O filho é teu. Se vira com o teu filho. Não, peraí, o filho é uma bênção que Deus nos deu. Hoje, nós estamos vivendo um tempo que a maioria das crianças, de 20 anos para cá, vieram apresentando alguns transtornos, algumas complicações, e que, graças a Deus, aqui o pastor Joaquim se adaptou para receber todas as crianças com algum nível de autismo. Mas isto vem acontecendo de 20 anos para cá. Até antes não tinha muitos relatos sobre isso, eu sou testemunha disto. Eu lidei com a área da saúde aqui, perguntando, questionando, fazendo uma pesquisa de campo. Então, meus queridos, o filho mesmo com autismo, ele é do Senhor, ele não é seu. A família que Deus pôs aí do seu lado é do Senhor, não é sua. A esposa que Deus te deu, ela é do Senhor, ela não é sua. Um certo fazendeiro, um homem milionário, muito temente a Deus, um dia o Senhor chegou para ele e diz assim: eu quero que você me dê tudo que você tem. Ô Senhor, o que é que o Senhor quer? Me dê primeiro a sua esposa. Mas Senhor, se eu te der a minha mulher, o que é que eu vou fazer sem ela? Me dê. Então tá, Senhor, está aqui, essa bencinho aqui, o Senhor que me deu, então eu estou devolvendo para o Senhor. Agora você me dá seus filhos. Uai, Senhor, mas aí se eu der os filhos, como é que vai ficar a minha geração, a minha posteridade? Dá ou não dá? Tá bom, Senhor, toma aqui os filhos. Daí a pouco o Senhor diz para ele: você vai me dar a casa, todas as suas propriedades. Mas se eu der as propriedades, onde que eu vou morar com os filhos que é teu, com a esposa que é tua? E o Senhor disse para ele: você vai me dar ou não vai? Então toma, Senhor, pegou as chaves de todas as propriedades, está aqui na tua mão. Eu quero também os carros que você tem. Ah, Senhor, já estou sem lugar mesmo para morar, então toma o carro também. O que mais que eu posso pegar de você? Ah, Senhor, eu tenho os gados, então você vai me dar tudo. Mas o que eu vou comer? Você vai dar ou não vai? Então toma, Senhor. O Senhor pediu tudo para ele, tudo. Agora, o Senhor pegou aquele pacote todo e disse para ele: agora você vai cuidar do que é meu. Você vai cuidar do que é meu. Presta atenção, você vai cuidar do que é meu. De maneira que essa criança que está aí, que você às vezes fala que ela é um problema, um estorvo na sua vida, esse marido que é um problema na sua história, você que fica às vezes flertando com as redes sociais, abrindo espaço para os seus olhos, sendo que seus olhos deveriam ser para ver as grandezas de Deus na sua palavra. Então agora devolve tudo para Deus, e agora o Senhor diz: cuida do que é meu. Deus está te chamando para cuidar do que é dele.
Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: a partir de agora você é de Deus. Eu não quero mais negócio com você, agora é de Deus. O marido está bonito, mas é de Deus. Só tem olhos para sua esposa. A mulher está linda, mas é de Deus. O marido só tem olhos para ela. Vai investir na sua esposa. Dá um grauzinho nela. Vai lá, dá um dinheirinho para ela. Dinheiro não é seu, dá para ela. Fica com uma ponduragem danada. E às vezes a mulher pede para fazer uma unha, para fazer um trato no cabelo. O marido desespera e olha para ela e diz: para que 50, se 30 é muito e 20 vai sobrar? Toma 10 e me dá o troco. Para com essa munhecaria, você não é mineiro, você é cidadão do reino dos céus. O dono de tudo é o Senhor dos exércitos. Ele é quem diz: minha é a terra e tudo que nela existe. Tudo que veio de Deus tem que ser cuidado. Você é um mordomo. Em terceiro lugar, nunca se defenda. Leia comigo ali bem forte: nunca se defenda. Não revide as calúnias. Vamos juntos. Não revide as calúnias. Confie no eterno. Para com esse negócio de se defender. Se eu não tirar uma satisfação, não sou eu. Eu já fui muito de querer tirar satisfação com todo mundo. Toda vez que eu fiz isso, eu quebrei a cara. Quando eu tentei tirar satisfação com um e outro, eu quebrei a cara. Mas o dia que fizeram situações ruins e eu não tirei satisfação, eu coloquei meu coração diante de Deus, o Senhor falou por mim. Marisa é minha testemunha. Uma vez um pessoal, muitos anos, no começo do meu pastorado, porque minhas pregações sempre foram duras como são aqui hoje. E duas pessoas meio disfarçadas de homem, eles partiram para a briga para cima de mim, me chamaram: vem aqui que eu preciso entregar um presente. Eu fui sem saber do que se tratava. Chegou lá, era uma galera de 5 rapazes, todos com paus na mão, querendo me espancar. Ainda bem que eu estava de bicicleta, eu só vi os 5 com pau na mão, foi dar a meia volta, e eu saí correndo, e a bicicletinha, graças a Deus, estava lubrificadinha, eu consegui correr. Mas eu decidi não abrir a minha boca. Logo em seguida, um deles, a família me chamou para orar, porque esse menino estava comprometido com câncer. Os outros 4 também ficaram todos com problema. Então, quando você não toma a iniciativa de tirar satisfação, Deus age por você. Você pode muito bem usar dos serviços gerais que te dão proteção. Banir o meu WhatsApp. Eu falei: doutora Kênia, dá um jeito para nós. Ela entrou com ação. Baniram, foi banimento da noite para o dia. Já voltou, viu, doutora? Já voltou. O juiz emitiu lá o parecer e já voltou. Só que nós ainda que não voltamos no número antigo. Mas já voltou. Conta restaurada. Quando você decide confiar no Senhor, quem confia em Deus não precisa provar nada a ninguém. Deixe o Senhor ser o seu advogado. A autodefesa constante revela insegurança espiritual. A palavra de Deus ensina que a nossa causa tem que estar no Senhor. Ele é justo para resolver todas as nossas causas. Então eu estou aqui para dizer para você que aquele que está olhando a sua dor e o seu sofrimento, Ele é poderoso para se levantar em seu favor.
Ele disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. E Moisés sai marchando, o mar se abre, povo atravessa, todo mundo do lado de lá vê o próprio mar se fechando e matando todos os egípcios que foram com afrontas e com batalhas contra o povo de Israel. Quarto lugar, nunca passe adiante qualquer coisa que prejudique alguém. Segura na mão de quem está do seu lado aí, diga para essa pessoa: vigia os seus lábios. Nunca passe para frente qualquer coisa que mancha a vida do outro. Não aceita fofoca, não aceita conversinha sobre esta pessoa. Muitos vão querer encontrar um defeito em quem está fazendo algo acontecer. Então não aceita a imagem desta pessoa ser manchada. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. A língua tem o poder de vida e de morte. Palavras revelam o coração e podem edificar, mas podem destruir. E você precisa frear os lábios, porque se você não quer que ninguém seja que você não seja prejudicado, então não prejudique o outro. Quantos relacionamentos e ministérios foram feridos por palavras precipitadas? Deus nos chama para usar a nossa boca como instrumento de graça. As palavras têm o poder de encorajar, mas também têm o poder de abater as pessoas. Você que está assistindo esse culto por esta live, participando conosco aqui, saiba que as palavras, elas despertam alegria, mas como também levam angústia. É por causa de palavras não medidas, duras e desprovidas de misericórdia, que lares já foram destruídos, filhos abandonaram os pais, então eles travaram-se grandes conflitos. Quantos conflitos de trabalho foram travados? Amizades foram rompidas. Sabe, queridos irmãos, eu tenho aprendido que é preferível ficar calado do que ofender alguém, pois palavras tanto podem nos aproximar das pessoas, como podem nos afastar delas. Eu não vou passar adiante qualquer coisa que prejudique alguém. Ah, o pastor tal está fazendo isso e isso errado. Está fazendo errado? Tá. Vem aqui, segura na minha mão. Senhor, eu oro abençoando aquele pastor. Conforme esta pessoa está dizendo que ele está fazendo errado, eu não estou vendo, mas eu abençoo ele, para que ele possa fazer certo. E essa pessoa que está aqui do meu lado, trazendo esta notícia, possa, Senhor, ver esse pastor fazendo a coisa certa e trazer agora uma palavra de vitória sobre esta situação. Glória a Deus. Você pode levantar a mão comigo e dizer assim: uma palavra pode levantar ou sepultar alguém. Então eu prefiro falar o que venha levantar. Eu prefiro chegar para uma pessoa que está lutando para emagrecer, e essa pessoa está lutando: olha, seu rosto afinou. Você deu uma afinada. Que nada, pastor, o senhor está querendo me gambelar, tal? Não, mas não tem problema estar querendo gambelar, mas seu rosto deu uma afinada. Tá, olha, o que você está tomando aí para emagrecer, monjaro? O que é? Passa para a gente aí que eu vou pensar nesse... Também estou precisando dar uma diminuída no peso. Então, gente, muitas vezes vale a pena a gente olhar para uma pessoa e dar uma palavra de elogio. Hoje o pastor que pregou no primeiro culto, pastor Mário, professor de seminário, ele falou que Deus quando olha para nós, ele
nós somos a imagem de Deus aqui na terra. Então, quando a gente dá um sorriso para alguém, é como se Deus estivesse também abrindo um sorriso para aquela pessoa. Quando nós damos um abraço em alguém, aquela pessoa que está tão isolada, tão abandonada, é como se ela tivesse sendo abraçada pelo Senhor. Quando a gente abençoa um campo, como aqueles lá do sertão, do Piauí, do Pernambuco, ou até mesmo nos grandes centros urbanos, quando a gente abençoa alguém, nós estamos como que sendo a provisão de Deus para a vida de alguém. Pastor Jeremias Pereira, quando esteve aqui na nossa igreja, ele falou: gente, quando você estiver ali naquele ponto de ônibus, ali para tomar um ônibus, deixa cair uma nota de R$5. Se um dia você estiver mais feliz, deixa uma de 10. E deixa ali, porque um irmão da igreja poderá estar vindo: ah, Senhor, eu estou sem dinheiro, estou sem nada, eu precisava de um trocado para poder tomar o ônibus, e eu preciso, ó Deus, partir para lá, e de repente ele põe o olho no chão e encontra uma notinha de 10 conto, e era a passaginha dele para entrar naquele ônibus. Ele: nossa, glória a Deus, o Senhor proveu para mim um recurso. Você podia ser uma mão generosa para a vida de alguém. Você podia ser uma bênção para a vida de alguém. Glória a Deus que alguns irmãos me procuraram e disseram: pastor, nós queremos mandar uma oferta para esse irmão, para esse povo lá do sertão, para aquela menina lá da Elinelma. Então, meus queridos irmãos, não somos donos de coisa alguma. Nunca se defenda. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Eu quero finalizar convidando vocês para ficar em pé. A última frase ali: nunca busque glória para você. Vocês acham que quando eu peço alguma ajuda aqui, eu fico só querendo explorar vocês? Não, eu sou o primeiro a enviar. Porque antes de mostrar para vocês que eu enviei, eu tenho que mostrar para Deus. E eu sei que tudo que chegou nas minhas mãos foi resultado da bondade, da bênção, da bênção de Deus na minha vida. Então eu não preciso me alegrar, ou eu não preciso me gloriar naquilo que Deus tem nos dado de conquista. Nunca busque glória para você. Nunca busque glória para si mesmo, porque toda a glória pertence ao Senhor. Quando buscamos reconhecimento pessoal, caímos numa idolatria sutil. Cristo se humilhou para glorificar o Pai e nos deixou o exemplo. A glória que não é devolvida para Deus, ela se transforma em peso espiritual. Toda glória retida se torna um fardo na alma. Um homem só se torna grande quando reconhece a altura em que se encontra. Ele reflete a ideia de que a verdadeira grandeza de um homem não se baseia apenas na sua altura, mas em seu caráter e contribuições que ele faz para a glória de Deus. Eu vi, pastor Joaquim, aquele pessoal lá do Macabeira, lá, São Luís do Maranhão. Eles disseram: agora, em fevereiro, nós vamos precisar de materiais escolares. Pastor Álvaro é muito expert nessa área de material escolar. Quem sabe vamos fazer uma campanha aqui para levantar recursos e mandar para essa gente, porque é para a glória de Deus. Não fazemos isso para a glória humana, é para a glória de Deus. Os grandes homens são aqueles que reconhecem as suas limitações e continuam a crescer e a se desenvolver, inspirando os outros a fazer o mesmo. Nunca busque glória para você. Nunca busque aquele homem, o milionário, o riquíssimo, o monarca, o rei, o homem que comandava o Império Romano. Lá em Atos 12, diz que o povo começou a dizer: esse aí é a voz de Deus, esse é Deus.
E ele se levantou no meio de todo mundo e começou a dizer: eu sou Deus mesmo, eu mato quem eu quero, eu jogo por terra quem eu quero, eu levanto quem eu quero, eu sou Deus. E na mesma hora o Senhor mandou um anjo do céu e feriu aquele homem, e vermes comeram ele. No meio de todo mundo. Então, irmãos, eu apresentei aqui para vocês uma mensagem simples de A.W. Tozer, que pegou com base na Bíblia, escreveu um pequeno livrinho, 5 votos para se obter poder espiritual. E dá para a gente pregar isso aqui mais umas 10 vezes em outros desfechos. 5 votos. Tratar seriamente com o pecado. Nunca se tornar dono de coisa alguma. Use todas as coisas, mas não deixe nenhuma das coisas te usar. Nunca se defenda. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E nunca busque glória para si mesmo.